Vantagens de utilizar CDS Views no dia a dia do desenvolvedor ABAP. A primeira vantagem é a performance da aplicação, porque a arquitetura do SAP Fiori é uma arquitetura cliente-servidor e que é comumente vista no web essa arquitetura cliente-servidor. Ou seja, o aplicativo front-end ele vai chamar o servidor back-end através de um web service. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Quando você for fazer a pesquisa aqui, de uma consulta do aplicativo, ele chama aqui um web service, essa é a forma de comunicação entre o front-end e o back-end. E este web service, ele tem um timeout configurado no back-end. Então, se sua seleção na BAP demorar muito, o aplicativo front-end vai parar de funcionar por causa de timeout. Outra vantagem de utilizar CDS View no dia a dia é a agregação de dados e o reuso de informações. Com o CDS Views, você cria um modelo de dados. Vamos abrir aqui uma CDS View standard chamada a Sales Order aqui. Você cria um modelo de dados onde você junta informações de diferentes fontes e cria um objeto reutilizável. Veja aqui quantas associações tem em uma CDS View só, né? Quem nunca passou pelaquela situação de fazer as mesmas seleções e os mesmos joins em diferentes demandas, né? Por exemplo, VBAC, join com VBAP, join com VBAP, join com VBKD, são tabelas GSD. Aí você vai para MM, MKPF com MSEG, aí você vai em FI, você tem BKPF com BSEG, com BSID, com BSAD, né? Já passei por trocentos projetos e sempre tinha que fazer essas mesmas seleções, esses mesmos joins também aqui. Então, estamos falando aqui da vantagem de utilizar CDS Views, é para você fazer essa agregação, né? Então, veja, essa CDS Views, ela está agregando informações de diferentes fontes, você ganha um tempo. Existem muitas CDS Views prontas para serem usadas, que já fazem join nas tabelas mais usadas, assim você não precisa em todo projeto reinventar a roda e fazer as mesmas seleções. Por exemplo, esta CDS View aqui chamada Immaterial Document Item, aconteceu comigo no projeto que eu estou atualmente. Eu tinha que buscar todas as movimentações do material, de entrada, de saída, e dizer a origem da movimentação, se era a entrada do pedido de compra, se era a saída de uma transferência ou se era uma saída para ser utilizada em manutenção. Fazendo isso por tabelas, eu ia ter que fazer vários joins, mas aí eu usei uma CDS View Standard, essa e-Material Document, que já tinha o objetivo de justamente trazer esses dados, né? Para cada material, ele já trazia o número do documento de movimentação e o respectivo número do documento precedente que gerou essa movimentação aqui, né? Vamos ver se esse ambiente aqui ele tem dados aqui. Nesse ambiente de treinamento, tem assim, ó, um documento de material, ele tem muitas colunas, né? Já traz aqui o código material, o item, a planta, e aqui em muitas colunas indo para frente aqui, ele vai dizer aqui, ó, o tipo da movimentação, se é entrada ou saída, e ele traz também a origem, ó, esse caso aqui é de um pedido de compra especificamente, né? E aí se for um caso de um pedido de manutenção, ele vai trazer aqui, se for de uma reserva, ele vai trazer aqui também, né? Que se for de uma remessa, ele já traz tudo certinho, sem precisar fazer nenhum tipo de join aqui. A CDS View ela já tem esses joins incorporados nela, né, por ser uma informação comum de ser agregada em projetos. Essa é a vantagem. Outra vantagem de utilizar CDS Views é que você consegue criar aplicativos SAP Fiori que não utilizam JavaScript, que é o chamado Fiori Elements. O Fiori Elements é um tipo de aplicativo SAP Fiori onde a interface do usuário e a lógica da aplicação é construída utilizando as anotações da CDS Views. Vou mostrar aqui para você aqui um caso de um aplicativo, um relatório analítico. Veja aqui, repara bem nessa coluna aqui, ó, status TXT, né? Então é um aplicativo front-end baseado em CDS Views e nós vamos abrir aqui e vamos colocar aqui uma tagzinha, por exemplo, cadê? Vou botar aqui um comandinho chamado
End User Label. Então aqui, ó, essa é a origem, né, status txt. Eu vou colocar aqui este código aqui, código do status. É uma anotação dentro da CDS View aqui. O que eu estou falando, né, que utilizando CDS Views, você pode criar aplicativos Fiori Elements que não precisa utilizar o JavaScript. E para você que está começando agora, né, você que está começando no SAP Fiori agora, isso te torna mais produtivo, isso te torna produtivo mais rápido. E isso diminui a sua curva de aprendizado. E ao diminuir a sua curva de aprendizado, você vai ter mais segurança de atuar em um projeto de S/4HANA, né? Vamos ativar esse CDS View, veja que eu troquei uma informação no back-end, na CDS View, e quando eu vou no meu aplicativo e faço o refresh da página, veja que ele vai ter alterado a informação aqui, código do status, né? Vamos fazer aqui mais uma vez aqui, atributo de status, para vocês verem aqui a diferença, ó. Atributo de status, para fazer um exemplo bem descarado aqui, estou fazendo uma alteração na CDS View, eu vou voltar no meu aplicativo e vou fazer aqui um refresh, e vou fazer minha pesquisa. E veja aqui, ó, ao alterar a CDS View, o aplicativo front-end foi alterado. Então, assim, você diminui a sua curva de aprendizado e você fica produtivo mais rápido no SAP Fiori. E aí você pode estar pensando assim, no cliente que eu trabalho, né, no cliente que eu trabalho, ou na empresa que eu trabalho, a versão do SAP, ela é abaixo de 7.4, né? Não tem CDS Views, porque CDS View é para a versão de NetWeaver 7.4 para cima, né? Então não tem CDS Views. Como é que eu vou aplicar na prática e ter segurança para atuar em projetos de S/4HANA? Então, caso você esteja no ambiente que esteja versão do ABAP abaixo de 7.4, que não tem CDS Views, o que você pode fazer nesse caso é utilizar o ambiente ABAP Cloud Trial que tem no BTP Trial. Você conecta ele aqui no Eclipse também. E esse ambiente trial, ele não tem tudo que você precisa para dominar o SAP Fiori, mas pelo menos é a ponta do iceberg que você pode usar para poder sair do zero. E aí você deve estar pensando assim, para que eu vou usar CDS Views aí nesse negócio, né? Por que eu vou usar CDS Views, sendo que eu posso fazer uma seleção no ABAP, que vai ser muito mais rápido, né? Porque em 2 palitos, né? A gente fala, em 2 palitos eu faço uma seleção no ABAP. Por que eu vou utilizar CDS Views? Bom, uma das vantagens de você utilizar CDS View no seu dia a dia é a questão de performance da aplicação. Lembrando que o S/4HANA ele também tem objetivos analíticos. Esta é a cartada que a SAP dá para poder vender o S/4HANA. Esse é o argumento que a SAP utiliza para vender o S/4HANA, é devido ao seu potencial analítico por causa do Banco HANA, e esse potencial analítico é baseado em agregação de informações, né? Veja aqui, então uma visão aqui de produto, veja quantas associações aqui, tem pelo menos umas 20 associações aqui, né? Se você apertar aqui F8 para executar, ele vai trazer aqui dezenas de colunas aqui, né? E se você fizer essa quantidade de joins aqui num programa ABAP, você vai ter um grande problema de performance, né? Você fazer ali acima de 5 joins, já começa a ter problema de performance. Então imagina você fazer 20 aqui, né? Aí você fala, então vou fazer 5 joins de cada vez. Aí você vai ficar fazendo um monte de loop read table, um monte de loop read table, né? Vai ficar horrível ali a sua aplicação. Então, você tem essa vantagem de aplicar no seu dia a dia o uso das CDS Views também aqui.